Meus queridos, boa tarde. Hoje vamos continuar falando sobre eletroestática. E o nosso assunto hoje vai ser linha de força. Meu aluno, você já sabe como funciona o processo? Você já sabe que carga positiva tem campo para fora. Esse campo é chamado de campo divergente. Professor, e se a carga for negativa? Se a carga for negativa, deixa eu só mudar o desenho aqui, ó. Se a carga for uma carga negativa, o campo é um campo para dentro. Você já sabe o nome disso. Isso é campo convergente, também conhecido como campo de afastamento e campo de aproximação. Tudo bem? Bom, agora o professor de vocês vai falar de uma coisa chamada linhas de força, ou também conhecido como linhas de campo. Como isso funciona? Olha só, são linhas que representam a direção e o sentido do campo elétrico. Meu aluno, lembre-se que campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? A representação do campo elétrico é essa daqui, ó. É com uma setinha. Essa setinha representa um vetor. Uma coisa importante, quando você for falar do vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico vai ser sempre tangente à linha de campo. Professor, que linhas são essas? São essas linhas aqui, meu aluno. Quando você tem uma carga pontual, que nem está acontecendo aqui, fica mole. Porque quando você for representar o vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico vai estar sempre na mesma direção dessas linhas. E lembre-se que essa direção é a direção radial, não é verdade? Então, o vetor campo elétrico aqui, ó, aqui, em qualquer lugar, vai ser sempre radial. Agora, e se você tiver uma situação em que você tenha mais de uma carga? Aí embola um pouquinho, mas não é difícil não, é tranquilinho. Olha para cá. Suponha que você tenha a seguinte situação: uma carga positiva e uma carga negativa. E aí você queira representar as linhas de campo. Vem pro cantinho. Se você fosse fazer isso aqui, ó, uma carga positiva, uma carga negativa. A positiva, o campo é para fora. Deixa eu apagar esses vetores aqui. A positiva, o campo é para fora. A negativa, o campo é para dentro. Aqui é divergente, aqui é convergente. Professor, e se eu juntar as duas? Se você juntar as duas, usa a tua intuição. Vai ficar assim, ó. Vai ficar uma configuração que nem aquela ali. Ou seja, a direção, ou melhor, essas linhas de campo, elas vão ficar orientadas desse jeito aqui. Professor, tira uma dúvida. Peraí. E se a carga positiva, ela tiver um módulo maior do que a carga negativa? Aí, meu aluno, o que vai acontecer? Você vai ter mais linhas de campo saindo dessa carga aqui, ó, do que chegando nessa carga aqui. Ah, professor, e se fosse o contrário? Se fosse o contrário, pensa, você teria mais linhas de campo chegando nessa daqui do que saindo nessa daqui. Aí, professor, me dá um exemplo? É claro, meu aluno, eu te dou esse exemplo. Vamos supor que em módulo essa carga aqui seja maior. Você vai ter uma configuração que vai ser assim, ó. Ou seja, você tem mais linhas de campo saindo dessa carga do que dessa. Ou logo você pode dizer que em módulo essa carga ela é mais forte do que essa carga aqui. Agora, se você pega uma situação onde as cargas são iguais, o que vai acontecer? O número de linhas que saem daqui é igual ao número de linhas que chegam ali. Professor, tá torto, mas dá para entender. Não tá bonito não, mas dá para entender. Digita no Google, aí você vai ver linha de campo elétrico para partículas opostas. Aí você vê que vai ficar um desenho muito mais bonito que o meu. Mas eu acho que o meu já dá para você ter uma... Vou até botar mais carguinha aqui, ó. Ter uma noção. Beleza, meu aluno? Professor, tá bom. Legal. E se fossem duas cargas iguais? Ou melhor, duas cargas de mesmo sinal. Ou duas positivas ou duas negativas. Meu aluno, olha para esse desenho aqui novamente. Vamos usar a sua intuição. Ela não vai falhar. Nessa situação, eu tenho duas cargas opostas. Vamos supor que agora eu tenha duas cargas
positivas. Se eu tenho duas cargas positivas, esses campos aqui agora, essas setinhas que estavam apontando agora para a carguinha, estão apontando para fora. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que as duas cargas sejam iguais. Se você for pegar aqui no meio, o campo elétrico vai ser igual a zero. Pensa comigo. Campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Tá bem? Se você pega as cargas iguais, exatamente no meio, o vetor para baixo vai ser igual ao vetor para cima. Então, um vetor vai anular o outro. É igual, por exemplo, quando eu falo de força. Vamos supor, eu tenho duas forças, uma para lá e outra para cá, elas são iguais. Repara que a resultante sobre esse piloto é zero. Ali acontece algo semelhante. Então, vamos pensar. Bom, se essa carga aqui, se essas duas aqui, nesse ponto aqui, se anulam, essas duas linhas aqui, ó, uma vai querer estar meio que empurrando a outra. Então, a configuração dessas linhas de campo vai ficar um negócio meio assim, ó. Ou seja, se a gente fizer um desenho aqui no quadro, você vai ter um desenho que vai ser o seguinte, ó, aqui no meio o campo elétrico é zero. Então essas linhas de campo, elas vão ficar configuradas mais ou menos com uma cara que vai ser assim. Professor, que desenho feio. É feio, mas dá para entender. Então, ó, quando você tiver um campo elétrico dado a partir de duas cargas, tá ok? Sendo essas duas cargas, por exemplo, de mesmo sinal, duas positivas ou duas negativas, aqui no meio, se as cargas forem iguais, se essa aqui for mais forte que essa daqui, aí já não vai ser aqui no meio. A gente vai fazer isso para mostrar mais como é que funciona. Tudo bem? Aqui eu estou supondo que as duas cargas sejam idênticas. Aqui no meio você vai ter um campo elétrico igual a zero. Agora, professor, e no resto? E no restante? No restante você tem como calcular esse campo elétrico. Agora, uma coisa importante. Como eu falei para vocês, aqui o vetor campo elétrico é tangente. Ou seja, se a gente for calcular o vetor campo elétrico nesse ponto, ele vai estar apontando para cá, ó. Ah, professor, e se for aqui? Para cá. Ah, professor, se for aqui? Para lá. Ou seja, o vetor campo elétrico, ele vai ser sempre tangente à linha de campo. Tá? Numa situação dessa daqui, você tem um campo elétrico que está apontando para cá, desse daqui um vetor campo elétrico que está apontando para cá. Eles podem se cruzar? Essas linhas de campo podem se cruzar? Não. Porque se essas duas linhas de campo se cruzam, ou linhas de força, né, você vai ter dois vetores campo elétrico no mesmo ponto. Isso não pode acontecer. Então, linhas de campo não se cruzam. Mais um detalhe. Quando você está mais próximo da partícula, a sua distância é menor. Então, o seu campo elétrico, que é inversamente proporcional à distância, a partir da fórmula, ele tende a ser maior. Então, quando você tem uma situação onde a carga elétrica esteja, por exemplo, você queira analisar o vetor campo elétrico em A e em B. Vou fazer o seguinte, em A vou botar o A do lado de cá e o B do lado de cá também. Ah, professor, onde o campo elétrico é mais forte? O campo elétrico é mais forte em A, porque ele está mais perto. Se a distância é menor, o campo é maior. Você pode analisar isso também da seguinte forma. Onde tem mais linhas de campo, o vetor campo elétrico é mais forte. Como assim, professor? Pensa comigo. Olha só, vamos pegar uma carga pontual aqui qualquer. Essa carga aqui. Ou melhor, o desenho já está até aqui. Ó. Essa carga aqui, vou aumentar essa linha de campo aqui. Se a gente for pegar, por exemplo, esse ponto aqui, eu tenho mais linhas de campo aqui do que nesse ponto aqui. Vamos aumentar essa linha de campo aqui. Aqui, as linhas de campo estão mais próximas do que aqui. Por exemplo, se eu pegar uma dessas aqui desse tamanho, eu vou conseguir ter duas linhas de campo. Aqui eu só vou ter uma. Então, quanto mais linhas de campo eu tenho passando num determinado ponto, maior é o meu campo elétrico. Então, quanto mais pertinho da carga, maior é o meu campo elétrico. Beleza, meu aluno? O professor tirou uma outra dúvida. Aqui você representou, maravilha, linhas de campo de duas partículas positivas. E se por acaso fosse duas partículas negativas? Bom, gente, é a mesma coisa.
A única diferença, a mesma coisa não, porque tem diferença. A diferença vai ser que, quando eu for colocar duas cargas negativas, ao invés de ser um campo divergente, vai ser um campo convergente. Eu só mudaria o sentido dessas setinhas aqui, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Mas as propriedades que eu falei para a carga positiva continuariam sendo válidas. Então, tanto faz se a carga positiva ou negativa, o campo elétrico ele é semelhante. Agora, quando elas são opostas, aí você fica com o campo elétrico dado dessa maneira aqui. Lembrando que, se essa carga aqui é mais forte do que essa, eu tenho mais linhas aqui saindo do que chegando aqui. Beleza? Então, vamos continuar esse negócio. Bom, professor, tá bom, entendi campo para carga. Q sobre D ao quadrado. E se for placa? Tipo assim, ó. Suponha que eu tenho uma placa positiva aqui e uma placa negativa aqui. Como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar semelhante a isso aqui, ó. Só que tem um detalhe. Aqui no meio, tá vendo que eu fiz um desenho mais ou menos reto? Quando você tiver uma situação de placas paralelas, supondo que a distância entre as placas seja bem menor, muito menor do que o tamanho da placa, ou seja, essa distância aqui seja bem menor do que esse tamanho da placa, você pode dizer que nessa situação você fica com um campo elétrico chamado de uniforme. Ou seja, em qualquer ponto ali dentro, o meu vetor campo elétrico ele tem sempre o mesmo valor. Em qualquer lugar aqui, ó, eu vou ter sempre o mesmo vetor campo elétrico. Deixa eu botar aqui minha representação de vetor, né, que eu não posso esquecer. Então, dentro de uma região entre placas, eu posso dizer que o campo elétrico é uniforme. Agora, tem um detalhe. Só é uniforme no interior dessas placas. Lembrando, essa distância aqui, ó, tá? Seja de tal maneira que ela seja muito menor do que essa distância do tamanho da placa, tá? Porque senão você começa a perceber uma coisa chamada efeito de borda. Que é algo mais ou menos está acontecendo aqui. Então, de novo, quando você tiver uma região entre placas paralelas, o campo elétrico vai ser dado a partir dele ser uniforme. Então, ali você tem uma coisa chamada campo elétrico uniforme. Ou seja, em qualquer ponto, o vetor campo elétrico tem o mesmo valor. Meu aluno, aí vem a seguinte pergunta. Professor, e se você vier... Deixa eu apagar minhas carguinhas aqui. E se você vier nessa situação aqui de campo elétrico uniforme e colocar, por exemplo, uma partícula aqui dentro, uma carga aqui dentro, uma carga positiva. Meu aluno, se você chega e coloca uma carga positiva dentro de uma região de campo elétrico uniforme, olha o que vai acontecer. Positivo com positivo vai dar repulsão. Assim como positivo com negativo dá atração. Então essa partícula ali, bonitinha, vai ficar sujeita a uma força. Essa força aponta para cá. Essa força aqui é chamada de força elétrica. Ué, professor, peraí. Se tem uma força dentro de uma região e essa partícula pode se mover, eu estou lembrando lá da outra física que diz o seguinte: como uma força realiza um movimento num corpo, a gente diz que esse corpo está sofrendo um trabalho, ele está realizando tem um trabalho ali. Isso acontece também no campo elétrico? Acontece. Quando você tem uma situação onde uma partícula pode se mover dentro de um campo elétrico, aí você tem uma coisa chamada trabalho da força elétrica. Ah, entendi, entendeu? Vou fazer aqui em cima para usar esse espaço depois para outra coisa. Olha só, o trabalho que eu vou representar por esse símbolo aqui, ó. Ai, professor, você faz de vista diferente na sala, você chama de W. Vou chamar de tal, tá ok? Mas se você gosta de W, chama de W. Trabalho é força vezes a distância. Só que quando você tem uma situação
situação de campo elétrico, que não é entre cargas, e sim entre placas, você diz que essa força aqui, ó, é a força elétrica, ou seja, E vezes Q. Então você pode dizer que o trabalho vai ser EQ, ou melhor, essa força aqui vai depender, vou chamar isso aqui de Qzinho, tá? Vai ser EQ vezes a distância. Esse carinha aqui, ó, nada mais é do que o trabalho que essa partícula está realizando dentro desse campo elétrico. Inclusive, eu vou ter até um exercício falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho o exercício aqui. Eu acho que eu não vou conseguir pegar esse exercício agora. Vou deixar para lá, depois eu pego. Então, quando você tiver uma situação entre placas, você tem um trabalho da força elétrica, ou seja, a partícula pode se mover ali dentro. Agora, uma coisa importante, se essa partícula anda sozinha nesse campo elétrico, você diz que o trabalho é positivo. Agora, se você coloca uma partícula positiva que traz para cá, a força elétrica aponta para lá, mas você está puxando ela para cá. Então, o trabalho da força elétrica é negativo. É igual, por exemplo, quando você fala de força de atrito. A força de atrito é uma força que vai se opor ao movimento, numa situação de um determinado problema. Estou puxando uma caixa, por exemplo. Então o trabalho da força de atrito é negativo. Deixa eu ver se está filmando. Eu tenho medo de não estar filmando. Não está filmando assim. Então, ó, quando você tem um trabalho positivo, é que a partícula está se movendo sozinha. Tá ok? Espontaneamente. Agora, se ela estiver sendo forçada a esse movimento, aí o trabalho é negativo. Galerinha, mais uma coisa. Então, ó, o trabalho da força elétrica está aqui. Tá? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou puxar uma setinha. Pronto. Para cá. Isso aqui é o trabalho da força elétrica, lembre-se que é campo, que é carga e de distância. Bom, professor, só pode ter trabalho numa região entre placas? Não. Vamos fazer uma comparação. Vamos botar isso aqui em cima, vamos pensar no nosso planeta. Vamos pensar que esse aqui seja o planeta Terra. Você sabe que se você chegar e colocar uma partícula aqui, um corpo aqui, ele vai ficar sujeito a uma força. Essa força, que é a força peso, que é a força da gravidade, vai fazer com que esse corpo desça. Ou melhor, vai em direção à Terra. Não é verdade? Então você tem um trabalho da força peso, que é FD, onde peso é igual a mg, então o trabalho vai ser mgd, onde esse d nada mais é do que essa altura aqui. Essa altura aqui é chamado de h. Então aqui você tem o trabalho da força peso é mgh. E esse trabalho é chamado de energia potencial gravitacional. No caso da força elétrica, acontece algo semelhante. Mas, professor, como assim? Se você tem, por exemplo, deixa eu botar aqui um final, só para não... Pronto. Aqui, ó. Se você tem, por exemplo, uma partícula, tá ok? Bonitinho? Isso aqui. Aí você joga uma carga aqui, vamos supor que aqui seja uma carga menos Q, tá? Essa partícula, ela vai sofrer uma força. E essa força vai ser força de atração. Ah, professor, e se ela for uma carga positiva? Ela vai sofrer uma força. E essa força, agora, nessa nova situação, vai ser uma força de repulsão. Então, essa força pode ser de atração ou repulsão. No caso aqui, não. Essa força, que é a força gravitacional, vai ser sempre, ou no caso aqui a força peso, vai ser sempre uma força de atração. Então, cuidado com essa diferença. Outra coisa, gente, vocês devem ter visto lá no primeiro ano que a força gravitacional nada mais é do que a força peso. Então, ó, G, Mzinho sobre D ao quadrado é igual a Mg. Logo, essa grandeza aqui, ó, G, nada mais é do que uma constante, a massa do sistema, a massa do planeta, dividido pela distância que o corpo está desse planeta ao quadrado. Isso aqui, que é a aceleração da gravidade, nada mais é do que o campo gravitacional. É esse campo gravitacional que vai acelerar esse corpo para baixo, que vai trazer esse corpo para baixo. É a gravidade.
aqui acontece algo semelhante. É essa força aqui que vai fazer com que esse cara ou vá para lá ou venha para cá. Vai depender do sinal dele. Aqui, como as duas são positivas, né? Bom, então o que acontece, meu aluno? Nessa situação aqui, ó, você pode dizer que se essa partícula andar, esse trabalho, que é a força vezes a distância, você pode escrever assim, ó, força K, Q sobre D ao quadrado, vezes a distância. Olhando para cá, força, fui caçar aquela que eu derrubei 2, vezes a distância. Você pode cancelar D ao quadrado com D. E aí, esse trabalho aqui, ó, vai ficar K, Q sobre D. Meu aluno, isso aqui é o trabalho da força elétrica quando você tem uma situação entre carga elétrica. É mais ou menos o que acontece ali, ó. Se a gente pegar, por exemplo, ao invés de colocar a força-peso, como o peso é com a força gravitacional, ao invés de substituir aqui por mg, se eu botar o g como sendo, por exemplo, esse cara aqui, eu posso dizer que o trabalho vai ser F, que é igual a G, mzinho, sobre D ao quadrado, vezes D, cancelando D com D, ó, o trabalho vai ser G, mzinho, sobre D. Fica uma coisa bem parecida. Uma constante e uma constante. Carga, massa. Carguinha, massinha. Distância, distância. Onde essa grandeza aqui é nada mais é do que o trabalho, que é conhecida como energia potencial gravitacional. Aqui, energia potencial elétrica. Então você pode dizer que esse cara aqui, ó, é a energia potencial elétrica. Deixa eu botar aqui. Energia potencial elétrica. Mais uma coisa. Essa energia potencial elétrica, ela vai depender. Deixa eu apagar. Vou fazer aqui em cima para ficar com espaço maior. Vai ficar melhor para vocês enxergarem. Essa energia potencial elétrica, o professor usa o cantinho é rascunho. Deixa eu botar isso aqui. Eu vou cair no chão aqui. Peraí, deixa eu virar aqui. Vou botar aqui de novo. Energia potencial elétrica. Coisa, nome bonito. Essa energia potencial elétrica, que é uma constante, vezes Q sobre D, ela representa também, ela nos mostra também, deixa eu apagar aqui de baixo, não precisa apagar não, só para apagar, pronto. Uma outra grandeza, que é essa grandeza que está aqui no meio, ó. Essa grandeza aí que eu destaquei, galerinha, ela é chamada de potencial elétrico. Professor, como assim um potencial elétrico? É esse potencial aqui que vai mostrar pra gente, tá, a capacidade que uma outra carguinha, ao entrar nessa região de campo elétrico, ela vai ficar sujeita a uma capacidade dela, nada mais é do que a capacidade que essa carga aqui tem de transmitir energia para essa outra aqui. Quanto maior for esse produto aqui, ó, reparem que esse produto aqui, ou melhor, esse termo aqui, ele não depende dessa carguinha aqui, só depende desse cara aqui. Então esse cara aqui, tá ok? Quanto maior ele for, maior vai ser a capacidade que ele vai ter de transmitir energia para esse outro aqui. E esse carinha aqui, ele é chamado de potencial elétrico. O potencial elétrico, que a gente vai representar pela letra V, nada mais é do que KQ sobre D. Quando a gente fala em potencial gravitacional, esse potencial gravitacional, que no caso é esse cara aqui, ó, ele mostra pra gente como é que vai ser o comportamento de um corpo, a velocidade que ele vai adquirir, a energia dele, a partir do planeta.
E esse cara não depende do corpo que você está soltando, ele só depende do planeta. Só que a gente não usa muito isso no nosso dia a dia, a gente quase não vê questões lá da mecânica falando sobre potencial gravitacional. De repente você nem estudou isso. Se você tivesse sido meu aluno, você poderia até estudar, né? Porque eu ia certamente falar isso com vocês. Mas provavelmente, de repente, você nem viu isso aqui no seu primeiro ano de ensino médio, quando falou ou segundo, né? Quando você falou de gravitação. Mas não tem problema nenhum. Então o potencial elétrico, ele vai ser dado dessa maneira. E a gente vai usar muito esse termo, tá? Por exemplo, suponha que a gente pegue uma carga aqui, ó, positiva. Tudo bem? A gente pegou uma carga positiva. Deixa eu só ver quanto tempo tem. Eita, já tem 25 minutos. Oi, gente! Caraca, hein? Até que tá ficando bonito, né? Tem uma lâmpada no meio do quadro, né? Uma lâmpada grandona. Aí vocês estão perguntando assim, gente, cadê meu professor? Meu professor sumiu. Apareci! Bom, vamos continuar aqui. Então vamos supor que você tem uma carga positiva. Ô professor, que desenho feio. Ai, gente. Feio, né? Aqui você me vem. Aqui você não me vem. Aqui eu tenho a carga positiva. Essa carga positiva tem um campo assim, ó. Vai, professor, você fez o campo maior. Fiz um campo maior assim. Agora eu fiz um campão. Ih, ficou torto. Professor, campo bonito. Tá bonito. Tá torto. Dane-se. Arruma o professor. Sai da escola. Não gosto de você. Quero que você se dane. Olha só. Então eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga geradora, né? Aí eu vou e coloco uma carga teste aqui, ó. Vou pegar uma carga teste preta. Qzinho. Ela está aqui no ponto A. Ela vai ficar sujeita a uma força elétrica. Supondo que ela seja positiva, essa força vai estar para lá. Ou seja, vai ter um potencial associado a essa carga que vai fazer ela andar para lá de uma maneira que... Agora, se eu pego e coloco uma carga a uma mesma distância, só que aqui embaixo, repare, está a mesma distância? Não, está um pouquinho mais perto. Supondo que seja a mesma distância, tá? Uma carga aqui A'. Professor, por que você não chama de B? Porque eu não quero. Essa carga A' está a uma mesma distância. Então ela vai ficar sujeita ao mesmo campo e vai ficar sujeita ao mesmo potencial. Professor, e se eu pegar uma outra carga aqui, ó, a uma mesma distância? Vai ficar sujeita ao mesmo campo, ao mesmo potencial. Ah, professor, se eu pegar essa carga aqui a mesma distância... Pô, não tem graça, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Então você pode dizer que qualquer carga que você pegar em cima dessa linha aqui, ó, que eu vou chamar de linha A, professor, tá torto. Tá mesmo. Aqui tá mais longe, né? Porque aqui vai ficar assim mesmo. Qualquer ponto que você pegar em cima da linha A, você sempre vai ter o mesmo potencial elétrico. Então você diz que isso aqui, ó, vou pegar o verde. Isso aqui é uma superfície equipotencial. Equipotencial. Em uma superfície equipotencial, eita ferro, ficou feio. Equipotencial, o valor do potencial elétrico é sempre o mesmo. Outra coisa, professor, e se eu tiver uma linha em B? Eu agora tenho um ponto B. Onde o potencial elétrico é maior? Em A ou em B? Fácil. O potencial elétrico vai ser maior onde a distância em relação à carga for menor. Então aqui em B, como eu estou mais longe, o potencial vai ser menor. E qualquer ponto que eu pegar uma mesma distância aqui, ó, eu vou ter sempre o mesmo potencial desse ponto aqui. Então o potencial em B vai ser menor, assim como em qualquer ponto em cima dessa linha aqui. Então essa linha aqui, que tem o mesmo valor também de potencial sempre, também é uma superfície equipotencial. A gente fala superfície porque a gente está analisando uma carga, a figura está em 3 dimensões. É igual, por exemplo, vocês não conseguem ver, mas tem uma lâmpada redonda, dá para ver reflexo aqui no quadro, mas aqui a gente vê em 2 dimensões.
No quadro vem 2 dimensões, a gente vem 3. Então aqui é como se fosse uma esfera. Ah, professor, entendi. Então se eu pegar uma carga e colocar aqui, ela vai de A para B, ela vai ter um trabalho em cima desse caminho aqui. Não vai? Vai ter um trabalho. E eu posso afirmar que o potencial em A é maior do que o potencial em B. Por quê? Porque em A distância é menor. Então o potencial tende a ser maior. Logo, é maior a capacidade que essa carga aqui tem, tá ok? De interagir com essa carguinha aqui do que com essa carguinha aqui. E é isso que o potencial elétrico mostra pra gente. Essa capacidade de interação, de transferir energia. É igual, por exemplo, eu estou no planeta Terra. A partir dessa relação aqui, ó, da gravidade, quanto mais distante eu estou do planeta, menor é a minha gravidade. Então, se eu estou a uma distância de 5.000 quilômetros do planeta Terra, está um pouquinho longe, você vai ter uma gravidade menor. Ela vai existir, mas vai ser menor. Agora, quando eu estou aqui pertinho do chão, a aceleração da gravidade tende a ser maior. Professor, e se eu entrar no planeta? Aí é uma outra história. Aí a gente já tem uma relação com um pouquinho diferente daquela ali. Usa a fórmula de volume de esfera, enfim. Beleza, meu aluno? Outra coisa. Você também pode escrever esse potencial elétrico aqui, ó, a partir dessa relação que eu mostrei para vocês, sendo essa grandeza aqui V, o potencial elétrico pode ser a energia potencial elétrica dividido pela carga. Ué, professor, por quê? Usa lógica. Se esse carinha aqui que a gente chamou de potencial elétrico, se você pegar esse aqui que está multiplicando, jogar para o outro lado, ele vem dividindo. Aí ele fica isso aqui, ó. Então o potencial elétrico mostra a energia potencial elétrica dividida pela carga. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo tem, porque eu não posso exceder muito. Eita, já estou excedendo muito já. Gente, mais uma coisa. Potencial elétrico, assim como energia potencial elétrica, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, que calcular, que nem aquela questão que eu fiz com vocês há um tempo atrás, né? Supondo que eu tenho aqui várias carguinhas. Positivo, positivo, negativo. Eu quero saber o potencial nesse ponto. Eu tenho aqui 1, 2, 3. O meu potencial total vai ser dado pela soma de todos os potenciais. Ou seja, eu vou ter o potencial aqui que vai atuar em relação à carga 1. Eu vou ter o potencial, ou melhor, o meu potencial total vai ser o meu potencial de 1 mais o meu potencial de 2 mais o meu potencial de 3. Outra coisa, gente, repare que 1 e 2, por se tratar de cargas positivas, você tem um potencial positivo. Em 3, como é uma carga negativa, você tem que colocar um sinalzinho de menos aqui, e você vai ter um potencial negativo.